Olá, pessoal. Bom, vamos ver uma construção que a gente poderia considerar também uma construção elementar de tangência, né, de uma reta tangente a uma circunferência. Então, o primeiro caso a considerar é quando a gente tem uma circunferência, a gente conhece o centro dessa circunferência e quer traçar a reta tangente por um ponto pertencente a esta circunferência, no caso aqui pelo ponto B. Então, nessas condições, a gente só precisa lembrar do seguinte resultado matemático da geometria plana, que uma reta tangente a uma circunferência, ela é perpendicular ao raio dessa circunferência, né? Então, se a gente faz aqui o raio da circunferência e traça perpendicular ao raio passando pelo ponto B, esta perpendicular que passa pelo ponto B é tangente à circunferência no ponto B, né? Então, aqui seria só construir, né? Fazer a construção elementar com régua e compasso da perpendicular aqui passando pelo ponto B. A gente para ser mais rápido, já vou usar, né, a ferramenta reta perpendicular, né, por este ponto B em relação ao raio aqui. Então, pronto. Então, esta reta, como ela é perpendicular ao raio, ela é a reta tangente à circunferência. O segundo caso a considerar é quando a gente sabe qual é a circunferência, o centro dela, e é dado um ponto fora da circunferência, né? E a gente quer, então o problema continua o mesmo, a gente quer traçar uma reta tangente à circunferência pelo ponto C aqui, que não pertence mais à circunferência. Okay? Neste caso, o que a gente tem que fazer é determinar o ponto médio do segmento AC, né? Então, vou fazer o segmento aqui, né? A gente já sabe fazer essa construção com régua e compasso, né? Determinar o ponto médio. Nesse caso aqui, eu vou selecionar a ferramenta ponto médio, que é mais rápido. E agora é só fazer a circunferência que tem centro no ponto médio desse segmento e o raio igual à distância do ponto médio a uma das extremidades desse segmento, né? A interseção dessas duas circunferências, os pontos de interseção, né, são os pontos da reta tangente, que passa pelo ponto C. Tá? Então, vou marcar aqui os pontos de interseção. Neste caso, vou selecionar as duas circunferências, porque eu quero marcar os dois pontos onde elas se interseccionam. E para traçar a reta tangente agora, basta traçar a reta por este ponto aqui e pelo ponto que a gente quer que a reta tangente passe, né? Então, aqui. São duas, né? Tem duas soluções. Tem duas retas tangentes aqui a considerar, tá? Vamos lá. Por que que essa construção que nós fizemos fornece a reta tangente? Aqui eu só vou colocar como um tracejado aqui. Pronto. Então, a gente tem aí duas retas tangentes. Bom, por que que essa construção fornece a reta tangente? Observe o seguinte aqui, ó. Este ângulo aqui, ó, formado por A, esse ponto de tangência e o C, né? Este ângulo, ele corresponde a um arco de 180 graus, que é o diâmetro dessa circunferência maior, né? Consequentemente, né, esse ângulo que é inscrito à circunferência e corresponde a esse mesmo arco, ele vale metade de 180 e vale 90. Então, aqui, de fato, nós temos um ângulo reto, né, que caracteriza aqui a tangente, tá, pessoal? Já que
esse segmento é raio da circunferência dada. Então, é bem simples construir aí a reta tangente, tanto no primeiro caso, quanto neste segundo caso. Vamos continuar vendo mais uma construção sobre problema de tangência. Agora, o problema é o seguinte, são dados uma reta, um ponto não pertencente a esta reta e o raio de uma circunferência que a gente quer construir. Essa circunferência tem que ser tangente à reta dada e tem que passar pelo ponto dado. E o raio tem que ser igual ao comprimento do segmento aqui, que está dado. Bom, para a gente determinar essa circunferência, a gente vai começar traçando uma perpendicular à reta dada, por um ponto qualquer desta reta, tá? E agora a gente vai traçar uma paralela à reta dada, né? Cuja distância seja igual ao comprimento desse segmento dado. Então, basta fazer aqui um transporte, né, de segmento, colocando uma das extremidades desse segmento aqui nesse ponto de interseção. Bom, para fazer isso, a gente pode usar a ferramenta compasso, né? Então, pega uma circunferência cujo raio tem a medida desse comprimento e centraliza ela aqui. Aí a gente pode tomar aqui, considerar os pontos de interseção. Eu vou fazer só aqui com esse, tá, pessoal? Mas a gente poderia considerar o outro também. E agora vamos traçar a paralela, né, à reta dada que passa por esse ponto. Muito bem, qual que é a característica dessa reta paralela? É que qualquer ponto desta reta paralela vai ter uma distância igual ao comprimento deste segmento da reta dada, né? Elas são paralelas, a distância se mantém constante. E essa distância, por construção, é igual ao comprimento do segmento dado. Isso significa que o centro da circunferência que a gente está procurando deve estar nessa reta aqui, ok? E como a circunferência que a gente procura tem que passar por este ponto aqui, se a gente fizer uma circunferência de raio igual a este comprimento, né, o comprimento dado, centralizada aqui, significa que o centro da circunferência que a gente está procurando pertence a esta circunferência aqui. Então, se a gente pegar a interseção, a gente acha o centro da circunferência que a gente quer, né? Então, vamos tomar a interseção dessa circunferência com a reta paralela à reta dada, né? Vamos marcar aqui os dois pontos, porque aí neste caso a gente já tem duas soluções aqui, né? Bom, então agora basta fazer, né, a circunferência cujo raio é igual ao comprimento deste segmento que foi dado, é isso que a gente queria, uma circunferência que tem este raio aqui e que passa por este ponto e ao mesmo tempo é tangente à reta que foi dada inicialmente. Pronto, que é essa reta aqui, ó. Então ela é tangente, passa por esse ponto e o raio dela tem a medida igual ao comprimento deste segmento. Claro que existe a outra, né, circunferência ali. A gente poderia pegar e considerar como centro este outro ponto aqui. Então, as duas circunferências as duas últimas circunferências que a gente fez, né, são soluções para o problema que foi apresentado. Então,
vou ocultar aqui os elementos que a gente usou para chegar na solução, né? Mas a solução é essa daqui, são só essas duas circunferências, né? Os demais elementos aqui foram apenas elementos auxiliares para a gente chegar na solução. Então, veja, eu tenho duas circunferências cujo raio é igual ao comprimento desse segmento, que são tangentes à reta dada e passam pelo ponto dado fora da reta aqui, né? É interessante notar, né, ó, que a gente pode manipular aqui, né? A gente vai manter as soluções. Eu vou deixar uma solução só para a gente analisar um pouco uma questão aqui, né? Fica mais fácil de visualizar. Então, veja, eu posso diminuir, aumentar aqui, ó, e eu vou ter a circunferência tangente. Agora, olha o que acontece, ó, se o comprimento aqui for muito pequeno, né, ó, a circunferência some. Por que que isso daqui acontece? Se eu aumentar, não tem problema, ela sempre vai existir. Mas a partir de um determinado valor, né, se o raio for menor do que esse determinado valor, não tem solução o problema, né? É isso que está sendo representado aqui no GeoGebra. Quando a circunferência some, é que não há solução. Por quê? É porque esse segmento aqui, que vai ser o raio da circunferência que a gente construiu, né? Ele tem que ter um comprimento mínimo, né, para que a circunferência possa tangenciar a reta e ao mesmo tempo passar pelo ponto E. E o comprimento mínimo é a metade da distância do ponto E até a reta dada. Quando esse segmento tiver um comprimento menor do que a distância, do que a metade da distância do ponto E até a reta dada, não vai ter solução mesmo. Então, por isso que quando a gente diminui aqui a distância, hora que essa distância for menor do que a metade, né? Hora que o comprimento desse segmento for menor do que a metade da distância do ponto E até a reta dada, aí não tem como, não tem solução e, portanto, a circunferência some aqui no GeoGebra.